Olá, meninas e meninos, tudo tranquilo com vocês? Bom, finalmente chegamos no quarto bimestre desse nosso ano tão conturbado, né? Tão difícil, mas estamos aí vencendo e daqui um pouco finalizando, graças a Deus, né? E durante esse ano todo a gente basicamente trabalhou com uma única coisa, né? A gente trabalhou com ondas, né? A gente trabalhou com ondas voltado para o lado térmico, né? Ondas térmicas, calor, né? Lá no começo do ano. Depois a gente trabalhou com ondas mais voltadas para as ondas sonoras, né? E de vez em quando ali no meio a gente falava de ondas luminosas também, né? E aí é a parte da ondulatória. E finalmente chegamos onde a gente especificamente vai trabalhar com ondas luminosas, né? A gente chegou na chamada óptica geométrica, né? Página 193, capítulo 7 do livro, que eu sempre peço para você, né, trabalhar o livro, trabalhar a aula aqui que você assiste, mas ler no livro também, né, antes de fazer os seus resumos, fazer as suas resoluções de questões e coisas do tipo, né? É sempre importante fazer uma leitura para você ter a coisa um pouco mais aprofundada, correto? E a gente vai começar a trabalhar com óptica geométrica a partir dos chamados princípios da óptica geométrica, certo? E a gente vai com isso criar base para depois, na sequência, a gente poder ter a ideia da aplicação disso, né, nos equipamentos que funcionam a partir do processo da óptica, né? Entender como que a gente enxerga, entender o funcionamento de um óculos, de todos os equipamentos que usam luz para poder funcionar, né? Tanto os equipamentos como usando lentes, como equipamentos usando espelhos, que são os dois grandes apetrechos, né, que utilizam das ideias da óptica geométrica, tá certo? Mas para a gente poder chegar nesse nível de lidar com os equipamentos, de lidar com as aplicações, a gente precisa criar base, né? A gente precisa criar vocabulário, entender algumas ideias básicas para a gente poder ir devagarzinho evoluindo nesse processo e, porventura, mais à frente, a gente conseguir trabalhar com os equipamentos que usam é, dos objetos da óptica geométrica. Ok? Beleza? Primeira coisa que a gente precisa ter noção, né, começa por aí. O que é óptica geométrica, né? Primeira coisa, você bate o olho aí, eu tenho certeza que te chama atenção, e às vezes pelo lado negativo, né? É o geométrica, né? Ah, geométrica matemática. Você, meu Deus, vou ter que lidar com matemática. Infelizmente, vai ter sim, não tem como. Física não tem como usar a matemática para poder trabalhar os fenômenos, né, que a gente lida. Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar de geometria. Não é nada muito espantoso, tal, mas a gente vai precisar de geometria, tá certo? E quando a gente usa essa ideia geométrica aplicada à ideia da análise dos fenômenos luminosos, a gente tem a chamada óptica geométrica, certo? Óptica geométrica, ela não vai se importar em estudar a luz especificamente. Ela não quer estudar o que é a luz, etc., mas sim o comportamento dela, o que ela nos proporciona. Né? Quando lá em ondulatória a gente falou assim, bom, a gente precisa do som para poder entender o que acontece ao nosso redor através do sentido da audição, agora a gente precisa da luz para poder também perceber como funciona o nosso ambiente a partir do sentido da visão, tá certo? Então, é o processo que a gente utiliza, ou são os processos que a gente utiliza para poder entender o que acontece ao nosso redor, tanto a audição através de ondas sonoras, quanto a visão através das ondas luminosas. Inclusive, né, até certo ponto, eu falei para vocês isso lá em ondulatória também, os fenômenos que a gente trabalha aqui em óptica são, por sua vez, os mesmos fenômenos que a gente trabalha em ondulatória. Só que lá em ondulatórias a gente dá um enfoque que a gente não dá aqui, né? Tem fenômenos que a gente trabalha lá e não trabalha aqui, por exemplo, o Doppler. É difícil você identificar o Doppler, o efeito Doppler
com a luz é mais fácil você identificar com o som, então por isso a gente trabalha lá em ondulatória com Doppler, né? E absorção, por exemplo, que a gente não trabalha muito lá em som, a gente tem que trabalhar aqui em óptica porque tem um processo muito relevante e importante que envolve absorção de luz, né? E, por exemplo, reflexão de som, eco lá. Aqui a gente vai falar de reflexão de luz, refração de som, quando o som muda de material. Aqui a gente vai falar de refração de luz. E tanto a reflexão quanto a refração são os fenômenos mais relevantes e importantes dentro da óptica geométrica. Então, se a gente tem já uma noção disso, trazendo lá de ondulatória, fica mais fácil entender bastante coisa aqui dentro de óptica geométrica. No entanto, a gente aprofunda muito mais esses fenômenos aqui em óptica do que a gente tratou lá em ondulatória, tá certo? Então, é algo que é fundamental aprofundar, por quê? Porque os equipamentos que a gente utiliza a óptica na nossa vida prática, em geral trabalham com reflexão e refração, tá certo? Então, por isso que a gente tem que aprofundar nesses dois fenômenos, ok? Mas com o passar do tempo aqui, a gente vai trabalhando com esses processos e vai ficando mais fácil você identificar e compreender como que funciona. Tá certo? Beleza, então vamos lá. Então, a gente começa, obviamente, com os conceitos básicos, né? Esses conceitos vão ajudar e vão dar, né, embasamento, né? São básicos para a gente poder entender o que vem mais adiante em termos dos fenômenos, da aplicação prática desses processos, certo? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer é, né, falar sobre raios de luz, né? Em sala de aula, né, eu já fiz isso algumas vezes para trás, de falar assim, ó, antes de eu mostrar para vocês qual é a ideia de raio de luz, pega aí na folha do seu caderno aí e desenha para mim o que você imagina como raio de luz. Entendeu? Então, vai, né, numa situação assim, aparecer vários desenhos muito parecidos, né, porque a gente tem meio que uma noção mental, né, sobre como que a gente representa no papel esses chamados raios de luz. Mas tem de tudo quanto é tipo um modo de fazer essa representação, né? Eu vou te mostrar a representação padrão aqui, que é bem simples, mas que a gente vai obedecer sempre, certo? Imagina que você vai, para poder representar o caminho que a luz faz por dentro de um meio, você vai ter que mostrar isso de uma forma visual, né? Vai ter que desenhar, né? Fazer uma ilustração desse raio de luz. E o melhor jeito que a gente tem para isso é fazer um segmento de reta com uma setinha, tá certo? Né? Com uma pontinha de seta. Se você lembra lá de primeiro ano, se você chegou a estudar essa parte do primeiro ano, a ideia de vetores, lembra que a gente desenhava um vetor fazendo uma seta? Raio de luz vai ser muito parecido, só que geralmente a gente não vai pôr a ponta da seta no final da linha, a gente vai colocar ela mais ou menos no meio ali para representar da onde a luz partiu e para onde a luz foi, tá certo? Para a gente fazer essa representação. Então, basicamente, você vai desenhar um raio de luz fazendo uma reta no papel, por exemplo, que vai dar a direção, né? E vai dar um sentido para essa luz, para dizer de onde ela veio e para onde ela foi, através de uma seta. Então, essa figura aí tenta mostrar essa situação. E muito importante, desde agora, eu preciso colocar uma ideia para vocês. É muito comum, infelizmente, que se eu peço para alunos fazerem essa imagem que está aí na tela, de uma simples vela ou um objeto qualquer, né? E fala assim, ó, me desenha como que uma pessoa pode enxergar esse objeto, como que ele enxerga, como que vai, né, funcionar para uma pessoa enxergar um objeto na sua frente. E é incrível o quanto aparece, porque às vezes a pessoa não está pensando, não está concentrando no que ela está fazendo e ela faz meio sem pensar muito bem. Mas é incrível a quantidade de pessoas que, quando desenham essa situação, né, de como a gente enxerga alguma coisa, a pessoa faz isso aqui, ó. Deixa eu pegar o meu lapisinho aqui. E a pessoa não desenha a seta assim, ó. Ela desenha assim. Tá certo? Inclusive, teve muito antigamente, né, uma questão de um vestibular da Federal de Minas Gerais,
em que ela foi posta no vestibular para poder fazer um teste, tá certo? Sobre isso, né? Como que as pessoas entendiam esse processo da visão. E tinha uma das respostas, porque a situação era o seguinte, tinha duas pessoas e um poste. Aí a questão perguntava, como que a pessoa A consegue enxergar a pessoa B a partir da luz que sai do poste? E tinha uma das respostas lá mostrando que a luz saía dos olhos de uma das pessoas para os olhos da outra pessoa para que ela pudesse enxergar a pessoa anterior. Tá certo? Mostrava algo como esse aqui, ó, como se a luz estivesse saindo dos olhos da pessoa. Tá certo? E muita gente marcou essa, claro, ela não foi a resposta mais marcada, né? Muito mais pessoas acertaram a questão. Mas teve uma boa parcela de pessoas que marcou que os raios estavam andando no sentido contrário, tá certo? Aí você fala assim, não, mas você está inventando essa história. Eu tenho como provar, inclusive, de provas minhas, de alunos que fizeram isso, tá certo? De desenhar um raio de luz saindo do olho da pessoa que estaria observando um objeto para que ela pudesse observar o objeto. É uma coisa meio estranha. Inclusive, eu faço uma brincadeira, porque todas as vezes eu falo em aula que isso acontece, né? E peço permissão. Falo assim, ó, quando tiver a avaliação e se alguém fizer isso, você desculpa, mas eu vou zoar com a sua cara. Eu vou praticar bullying com você, tá certo? E aí, quando acontece, eu escrevo na questão assim da pessoa, né? A pessoa desenha isso aí que tá na tela, e eu falo assim, ó, esse aqui é o Super-Homem? Interrogação. É o Ciclope do X-Men? Interrogação. Aí a primeira pessoa que, quando viu escrito isso aí numa prova, ela me perguntou: mas por que você escreveu isso aqui? Não, tá saindo o raio do olho da pessoa, né? É super-herói, só pode, né? E depois que aconteceu pela primeira vez, que alguém perguntou, antes disso eu já antecipo em aula. Alguém vai fazer, eu vou escrever se é o super-homem ou o ciclope do X-Men, e você não venha me perguntar por que eu escrevi isso. Você tem que criar vergonha na cara e entender que o processo de visão não é, obviamente, saindo luz dos seus olhos. Correto? Não acontece isso, a não ser que você seja o super-homem mesmo. Mas aí você fala assim, mas como que uma pessoa tem uma noção errada desse jeito, etc. O problema é que, talvez, só um instante, eu tô, sabe naquela situação de espirrar e o espirro não sai? Daqui a pouco eu acho que vem aquela sensação estranha de querer espirrar. Então, assim, né? Lá na Grécia Antiga, quando veio, perdão, voltando aqui, lá na Grécia Antiga, quando pessoas tentaram estudar, né, investigar como que a gente enxergava as coisas, né? Pasmem, tinha gente lá na Grécia Antiga, tem documentos dizendo que o processo da visão ocorria com partículas que saíam dos olhos da gente, ser humano, que iam até um objeto. Essas partículas eram inteligentes, entendiam como era o objeto, quais as cores dele, o formato, e voltavam trazendo essa informação para a pessoa que gerou essas partículas, e a pessoa via o que estava na frente dele a partir dessas informações trazidas pelas partículas que ele próprio gerava. Tá certo? Então, talvez as pessoas que hoje em dia fazem isso são pessoas que, mesmo sem perceber, sem pensar, sem raciocinar direito, elas estão reproduzindo uma ideia que tinha lá 200, 300, 400 anos antes de Cristo. Tá certo? Então, não é de tudo maluquice, né? Mas, hoje em dia, a gente não pode se permitir a pensar assim. Tá certo? Porque para a gente poder enxergar algo, luz de uma fonte tem que bater no objeto e esse objeto refletir luz para os nossos olhos, ou ele próprio gerar luz, como é o caso da vela que tem na imagem aí, tá certo? Então, raio de luz vai chegar nos nossos olhos para que a gente possa enxergar alguma coisa, tá ok? Beleza? Tranquilo? Ponto pacífico, né? Tá? Não pode ter problema com esse tipo de coisa, tá? Então, toma cuidado. Você, ao representar raio de luz, tem que dizer da onde ele saiu e para onde ele foi, tá certo? E isso é em virtude da geração própria pelo objeto ou dele refletir
luz de uma fonte que está próxima ou não dele, tá certo? Então, toma cuidado com isso. E não adianta também você achar que você vai estar representando o raio de luz só fazendo um, uma reta assim, ó, tá? Isso aqui não é raio de luz, você precisa orientar. É o padrão internacional para desenho de raio de luz, tá certo? É uma reta com o sentido dado por uma seta. Normalmente a gente não põe essa setinha na ponta da reta, a gente põe no meio da reta, tá certo? Como está representado aqui nas imagens. Beleza? Ok? Seguindo o baile. Quando a gente tem uma fonte que gera um monte de raio de luz ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a lâmpada que está aqui em cima de mim, né? Tem uma lâmpada aqui na minha frente, tem raio de luz a dar com pau, né? É bilhões de trilhões de raios de luz ao mesmo tempo. Quando a gente reúne os raios de luz, vamos fazer, entre aspas, assim, um coletivo de raio de luz, a gente tem os chamados feixes de luz. E a gente tem 3 feixes de luz a considerar. A gente tem um feixe chamado convergente, aquele que vai convergir para um ponto, né? Tem o divergente, que vai abrir de um ponto, né? E tem o último que é, eu estou tentando lembrar da série de livros do Barra Filme lá, Convergente, Divergente, e aí o último, porque uma vez eu perguntei em sala, né? Um é convergente, outro é divergente, e o terceiro, e alguém falou o nome do terceiro lá, eu não lembro agora, né? Me esqueci. Mas o último é chamado feixe de luz paralelo ou cilíndrico. Esse feixe de luz ele vai acontecer quando a fonte de luz está muito longe de quem observa. Então os raios de luz acabam ganhando um paralelismo. É o que acontece, por exemplo, com a luz do Sol que ilumina a gente aqui na Terra. A luz do Sol, o Sol está tão longe da gente que quando ela é emitida no Sol, ela é emitida desse jeito aqui, né? Ela é emitida de modo divergente. É um pontinho da superfície do Sol que libera a luz para todas as direções e sentidos a partir do ponto gerador, né? Só que como a distância é muito grande, os raios de luz acabam ganhando um paralelismo e eles ficam assim, ó, paralelos, ou também chamado de cilíndricos, tá certo? Isso tem uma importância muito grande mais para frente um pouquinho, tá? Esse chamado feixe paralelo. O feixe convergente, inclusive, ele vai acontecer quando, por exemplo, o raio de luz passa por uma lupa, sabe? Que o raio de luz vai fechar num ponto, passando por uma lupa. Você já pôs fogo num papel a partir de uma lupazinha? Você já fez uma coisa, uma maldade extrema, que é queimar formiguinha com lupa? Você já fez essa coisa de um coração negro e maldoso do ser humano de fazer esse tipo de coisa? Se você fez, você gerou com a luz a partir da lupa, né, passando pela lupa, você gerou um feixe de luz chamado convergente, que ele vai fechar num ponto. O divergente acontece também numa lente chamada lente divergente, vai abrir o raio de luz a partir de um ponto, mas isso aí é conversa mais para adiante, tá certo? Esses 3 feixes são muito relevantes para o nosso estudo que vem mais à frente, beleza? Bom, outra coisa importante para a gente aqui é chamada classificação das fontes de luz. A gente tem fonte de luz é alguém que está gerando luz ou está refletindo luz gerada por uma outra fonte. Também é considerado fonte de luz. Então a gente tem vários modos de fazer essa classificação. E a primeira forma de classificar, eu já acabei segundos atrás já falando dela, né? Mas vamos pôr de modo oficial. A gente classifica fonte de luz pela sua natureza. E aí a gente classifica como luz fonte primária e fonte secundária. A fonte primária também é chamada de luminosa e a fonte secundária é chamada de iluminada, tá certo? Nós somos fontes de luz? Sim, nós somos fonte de luz secundária, porque a gente recebe luz de uma outra fonte, que no meu caso aqui é luz da lâmpada que está aqui em cima de mim, tem luz aqui vindo pela janela também, né? Tem uma lâmpada aqui na minha frente também, né? Então, eu sou fonte de luz porque a partir da luz de outras fontes chegar em mim, eu também reflito essa luz para o ambiente. Então, se vem uma pessoa aqui, ela me enxerga porque eu estou refletindo luz. Então, eu também sou uma fonte, só que eu sou uma fonte chamada secundária, né? Essa lâmpada aqui na minha frente, a lâmpada aqui em cima de mim, o sol lá fora, são fontes de luz primárias. Aí vem o detalhe.
Quando eu pergunto, me dá exemplo de fonte de luz primária, a primeira que vem na cabeça, a primeira ideia das pessoas é o Sol, né? O Sol é uma fonte de luz primária, mas não é sempre primária, tá certo? Ser fonte primária ou ser fonte secundária depende da situação, né? Essa lâmpada aqui na minha frente, aqui em cima também, eu desligo ela. Então ela tá agora ela é primária, mas eu desligo, ela vira secundária, porque eu continuo enxergando porque tem luz, uma outra fonte iluminando a própria lâmpada, tá certo? Aí você vai falar assim, não, mas o sol não vai apagar nunca. Pera lá, o sol apagará, tá certo, que vai demorar muito tempo, não vai ter ninguém aqui para presenciar isso, mas uma hora vai apagar. Na nossa escala de tempo, o sol ele acaba sendo uma fonte primária, ele não vai apagar nunca enquanto nós estivermos aqui. Mas em termos da escala de tempo do universo, o Sol ele vai apagar uma hora, então ele acaba sendo uma fonte luminosa até certo ponto e depois, né, se vai se transformar no final da vida lá em fonte, em um buraco negro, vai absorver luz e tal, e já é outra conversa, tá certo? Mas enquanto o Sol estiver brilhando, ele vai ser chamado de fonte primária, fonte luminosa de qualquer modo. Fechou? Beleza? Seguindo, uma outra forma da gente classificar as fontes é pelo tamanho dela, tá certo? Quando a gente tiver uma fonte em que o tamanho dela é muito pequeno em relação ao observador, essa fonte é chamada de puntiforme. Uma lâmpadazinha de LED, como está no exemplo aí do slide, tá certo? É muito pequenininho em comparação a gente, então é uma fonte pequena. Ela é pontual, também chamada. Puntiforme, ela lembra um ponto. Então, essa fonte ela é muito pequena em relação ao observador, então é uma fonte chamada puntiforme ou pontual, né? É uma palavra que se usa também lá em cinemática, no comecinho do cinemática, mas também se usa muito em eletricidade. Quando você for estudar eletricidade, você vai trabalhar com cargas pontuais, cargas elétricas pontuais. São cargas muito pequenininhas em relação ao ambiente na volta. E tem a chamada fonte extensa, onde o tamanho da fonte de luz já tem um tamanho considerável em relação ao observador. Por exemplo, o Sol, em relação a nós, essa lâmpada aqui, em relação a mim, já é uma fonte mais extensa, tá certo? Que ela consegue ter um tamanho maior, mais apreciável, tá? Bom, você também consegue diferenciar fontes pela cor da luz que ela gera, né, a partir de como ela forma luz, né? Então, a gente tem a chamada fonte monocromática, que é a fonte de luz pura, é aquela fonte, a melhor, exatamente, aquela fonte que gera uma luz que não pode se decompor em outras. Enquanto que a fonte policromática, poli de muitos, né, cromo de cor, né, tem várias cores, né? Como acontece nessa situação do prismazinho, que a gente vai falar melhor mais na frente também, tá certo? Então a gente tem aí uma fonte policromática, aquela que dentro dela tem mais cores, e a gente consegue separar essas cores vamos dizer assim, entre aspas, corpo original, da luz original, tá certo? Bom, a gente também precisa falar sobre os chamados meios de propagação. O que são meios de propagação? Por onde a luz vai caminhar, saindo de uma fonte e chegando, por exemplo, nos olhos de um observador. É aquele meio material, como a gente já falou lá em ondulatória, né? Fala assim, a velocidade da onda depende do meio, né? Por onde a onda caminha. Aqui a gente vai falar de três meios de propagação. A gente tem os meios de propagação que a gente chama de transparentes, aqueles que vão deixar a luz passar, se não toda, né, mas uma boa quantidade, né, uns 90%, 95%, 98%, né, de luz passando pelo material, né? Vidro é um meio transparente. A gente também tem os chamados meios translúcidos, né? Aqueles que deixam a luz passar mais ou menos, né? É o que acontece com vidro jateado, né? Papel vegetal, né? Papel celofane, alguns tecidos. A luz não passa 100%, né? Passa com pouca quantidade. Te permite ver o que tem do outro lado do objeto, do material, mas não te permite muitos detalhes, tá certo? O vídeo jateado talvez é o melhor exemplo mesmo como está aí na tela, tá certo? Você vê o que tem do outro lado, mas não é
muito bem, se perde muitos detalhes, tá certo? Bom, e os materiais, os meios chamados opacos, são aqueles que a luz não passa de jeito nenhum. Por exemplo, um pedaço de madeira, um pedaço de metal, né? Uma parede de tijolo. A luz não passa. Não dá nem para falar que é um meio, tá vendo? Assim, mas é só para porque a gente pensa em que o transparente a luz vai passar praticamente toda, o translúcido vai passar mais ou menos e o opaco não vai passar. Tá certo? Então ele é entre aspas, um meio material, tá certo? Ele, na verdade, ele reflete e não deixa passar, não deixa refratar a luz. Beleza? Bom, uma coisa que eu preciso te chamar a atenção aqui é que nesse nosso trabalho a gente praticamente só vai trabalhar com dois desses meios que eu anteriormente falei. A gente vai falar dos meios opacos e por quê? Porque o meio opaco permite que a gente entenda a reflexão e a partir daí a gente entende os espelhos, tanto espelhos planos quanto espelhos esféricos, certo? E o meio transparente é aquele que permite a refração, que é o fundamento principal das lentes, tá certo? Sem entender refração, você não entende como funciona uma lente, tá certo? Que é fundamental para a nossa visão e um monte de equipamentos. Inclusive, a gente tem mais equipamentos na nossa vida prática que usam lentes a partir da refração do que espelhos a partir da reflexão, tá bom? Bem, vamos fazer uma questãozinha aqui, que ela é muito simples, mas é para a gente confirmar e aperfeiçoar essa ideia de como a gente vê as coisas. Uma questão que está lá na lista de exercício, questão 8, tá? Para que você possa ver uma caixa colorida colocada sobre uma mesa, é necessário, letra A, somente que sinais nervosos passem dos olhos até o seu cérebro. Letra B, raios irem dos seus olhos até a caixa, tá ligado? C, que a luz do ambiente refletida na caixa chegue até os seus olhos e seja transmitida por impulsos nervosos até o cérebro. E letra D, que é a última, a caixa estar iluminada, bastando assim para que possa vê-la. Eu falei bastante ali, né? Eu me prendi um pouco naquele momento falando de como a gente enxerga, é porque é importante. Essa questão aqui, ela tenta traduzir isso e não é incomum em listas falando de conceitos básicos de ondulatório, perdão, de óptica geométrica, que haja questões, né, que apareçam questões sobre essa ideia. É fundamento. A gente precisa ter certeza de 1 milhão de % em como a gente enxerga as coisas. E como eu bati muito na tecla, né? Precisa que a luz de um ambiente, de uma fonte qualquer, bata no obstáculo, reflita nele e venha até os seus olhos. Chegando nos seus olhos, vai passar para o cérebro por impulso nervoso para a gente poder compreender o que está na nossa frente. A gente também vai falar mais disso mais à frente. Tudo bem? Ok? Bom, essa parte de princípios eu vou deixar para a sequência, tá certo? Vamos dividir as aulas, como eu falei no comecinho, em partes menores. Eu vou deixar para falar dos princípios mais na sequência, na outra parte da aula. Beleza? Até aqui então, obrigado pela sua companhia aí. A gente se vê daqui a pouquinho. Bye, bye.